Graça e paz. Eu queria te convidar a participar desse momento de reflexão na Palavra de Deus. E a reflexão de hoje está lá no livro de Êxodo. Nós vamos refletir no capítulo 15, a partir do versículo 22. Nós temos que lembrar que o livro de Êxodo narra a história do povo de Deus, enquanto aquele povo se encontrava cativo, prisioneiro no Egito. O povo de Deus estava sob o domínio de Faraó. Então Deus levanta aquele que veio das águas, Moisés, para ser o libertador daquele povo. Então aquele povo começa a presenciar, ter uma experiência ímpar com o Senhor. Enquanto os egípcios aprisionavam aquele povo, veio sobre os egípcios as 10 pragas. E nada aconteceu para o povo de Deus, mas os egípcios sim sofreram pelas pragas. Como se não bastasse as 10 pragas, com a saída do Egito, aquele povo fica diante do mar. E o Senhor abre o mar para o povo passar. E as águas sucumbiram os egípcios que vinham atrás daquele povo. O povo de Deus teve uma experiência grandiosa com o Senhor. Eles presenciaram o poder de Deus. E chegando no capítulo 15, nós vemos que pouco mais de 3 dias que aquele povo tinha tido essa experiência extraordinária com o Senhor, de ver o mar se abrir, eles ficaram sem águas. Eles começaram a sentir sede. E para quem está no deserto, ficar sem água é sinônimo de morte. Então, aquele povo começou a ficar amedrontado, aflito. Aquela situação constrangeu o coração daquele povo. Então, a palavra de Deus, chegando no capítulo 15, no versículo 22, diz que aquele povo, Moisés liderando aquele povo então chega a um local onde tem águas. Mas as águas daquele local eram águas amargas. Por isso aquele local se chamou Mara, de águas amargas. Diante daquela situação adversa, diante daquela aflição, o povo então começa a murmurar, a reclamar, a querer retroceder. Porém, um homem levantou um clamor, Moisés. Moisés, em vez de reclamar, em vez de murmurar, ele pede socorro a Deus. Ele levanta um clamor ao Senhor, porque ele tinha certeza que Deus o responderia. E Deus responde a Moisés. Deus manda Moisés pegar um arbusto e jogar por sobre as águas. E aquelas águas que eram amargas tornam-se águas doces. E sacia a sede de todo aquele povo. Eu queria que nós pudéssemos refletir nessa palavra. Aquele povo realmente passava uma situação muito difícil. Eles haviam presenciado o poder de Deus. Mas para quem está no deserto, sem água, a situação aflige o coração. Muitas vezes eu e você estamos em situações assim, situações difíceis, situações complicadas, situações que nos dão motivo de sentir aflição. Mas eu queria chamar atenção para isso. Situações que nos dão motivo, não nos dão direito de murmurar. Moisés sabia disso. Então, quando nós ficarmos diante de situações difíceis, adversas, que nós possamos lembrar dessa passagem e lembrar do que Moisés fez, em vez de murmurar, glorificar o nome do Senhor e pedir socorro ao Senhor, orar ao Senhor. Quando nós buscamos uma resposta em Deus, Ele responde os seus filhos. Eu não sei a situação que você está passando, não importa qual seja, não importa a aflição que você esteja passando, faça como Moisés fez. Clame ao Senhor Deus Todo-Poderoso e Ele te responderá. Graça e paz, amados.